O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. E no quadro Falando com o Especialista de hoje, eu estou recebendo o professor Danilo Costa. Ele é contador, auditor independente, professor universitário, especialista de Sistema Público de Escrituração Digital e auditor contábil das normas internacionais de contabilidade e também auditor do Grupo Destra. Como vai, professor Danilo? Um prazer recebê-lo aqui no programa Falando em Gestão. Boa noite, Ederson. Olá, um prazer estar aqui com vocês, né? Olá, telespectadores. Boa noite a todos. Maravilha. Professor Danilo, nós sabemos que hoje o mercado ele tem sido bastante volátil no sentido das mudanças, né? Nós temos tido cada vez mais mudanças acontecendo de uma forma muito rápida e isso tem acontecido, claro, também com as organizações e com as empresas. Nós temos aí várias empresas que estão entrando no mercado brasileiro, empresas que são brasileiras que estão indo para o mercado internacional e tudo isso faz com que exista, né, e outras necessidades para que essas organizações elas possam ter uma transparência de uma forma mais eficiente perante o mercado. Principalmente hoje que nós temos aí a questão do compliance, né, que é a responsabilidade da organização com os stakeholders, ou seja, com todos aqueles agentes que fazem parte do negócio. E a auditoria ela tem sido um instrumento muito importante dentro desse processo de transparência, seja para o conselho de administração ou seja realmente para qualquer um dos stakeholders que tem interesse na informação, né? Para que essa informação ela possa passar por uma auditoria independente e ela possa de fato ser uma informação com uma credibilidade maior. Nós temos percebido que esse crescimento das organizações e das empresas, e principalmente essa penetração, como eu disse, em outros mercados, tem feito com que as organizações procurassem cada vez mais a auditoria independente. Isso é uma realidade hoje, professor Danilo? Ederson, bem colocado, né? Hoje realmente a auditoria é uma necessidade da grande maioria das empresas, seja ela grande porte, médio porte ou pequeno porte. Tá? Toda empresa ela pode sim, né, ela pode contratar auditoria, porque a auditoria ela avalia muito o custo-benefício, se a empresa tem condições financeiras de arcar com isso, vai variar de acordo com o porte também da empresa. Pode variar também a questão da necessidade, o que ela de fato quer, se é uma auditoria mais incisiva, se é uma auditoria com abordagem menos incisiva. Então, tudo isso o auditor vai avaliar para depois fazer essa proposta. A empresa aceitando essa proposta, né? Claro, tem que ser sempre reavaliado esse custo-benefício que a auditoria pode oferecer para a empresa ou não. Professor Danilo, a gente percebe e a gente vê muito no mercado hoje pessoas oferecendo aí o produto de auditoria.
Para uma auditoria ser de fato independente, o que o auditor ele precisa ter enquanto qualificação e registros em órgão que habilite ele a ser um auditor independente? Olha, Ederson, essa questão é muito técnica, né, e ela é bem legal de você colocar isso, né, para os telespectadores. O auditor, necessariamente, ele tem que ser contador, né, ele tem que ser cadastrado. Então ele precisa ser contador. Precisa ser contador, gente. Não tem como auditor de demonstração contábil não ter feito o curso de graduação em ciências contábeis, né? Então você tem que ter graduação, você tem que estar registrado, habilitado pelo conselho regional da sua categoria, você tem que fazer por treinamentos específicos, você tem que ser cadastrado pelo Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, que essa é uma outra certificação a mais, é uma característica a mais que o contador tem que ter. E evidentemente, você tendo essa certificação, você como auditor também tem que estar sempre em constante educação continuada. Querendo ou não, isso faz o auditor sempre estar estudando, a estar buscando as melhores práticas, né, em relação à aplicação das normas, das legislações, das mudanças das legislações que é impostas para nós contadores, né? E isso tudo dá garantias, né, que o auditor tende a fazer um trabalho de forma mais objetiva, mais coesa e de forma, de fato, o que condiz com a profissão nossa, com a nossa categoria. Professor Danilo, essa certificação que o auditor ele precisa ter, eu acho que essa é uma dúvida da maioria dos nossos telespectadores e tem muito estudante de ciências contábeis também que nos acompanha aqui no programa Falando em Gestão. Eu acho que a grande maioria dos estudantes de ciências contábeis, ele tem uma certa predileção pela área de auditoria. A gente percebe isso muito em sala de aula. Essa questão da certificação, como é que é o rito dessa certificação? Existe uma prova? Você precisa se inscrever em algum órgão para realizar essa prova? Como que se dá essa certificação para o auditor independente? Ederson, essa certificação ela é muito criteriosa. Após o aluno, né, ter colado a graduação, né, em ciências contábeis e depois ter efetivado a sua aprovação no registro, né, como contador, o profissional de contabilidade, seja ele qual experiência ele tenha, ele já pode se inscrever no próprio site do sistema do Conselho Federal de Contabilidade. Nesse sistema ela vai ter, né, a opção que ele quer, qual que é a segmentação de auditoria que ele quer seguir. São geralmente 4 provas, né, que a gente subdivide em qualificação técnica geral, que é quando ele quer fazer aquela auditoria de pequenas e médias empresas, que não precisa de uma coisa mais específica, igual a ativos financeiros, né, a Banco Central, instituições financeiras, a SUSEP. Essa é a primeira prova. Tem uma segunda prova que seria para auditorias de empresas listadas na CVM, que você realmente tem que se inscrever nessa inscrição para a CVM, ser aprovado. O mínimo da aprovação é 50%. E você também tem a área de Banco Central, que é a prova realizada com normativas do Bacen, e tem também a área de atuação para a SUSEP, que é seguros privados, né? Então você tem somente normativos direcionados para a área de seguros, né, e seguradoras. Perfeito. Então, ou seja, existe aí toda uma preparação, né, uma formação que o profissional de ciências contábeis ele precisa passar para que ele possa ser um auditor certificado. Professor Danilo, nós sabemos que tem hoje 2 tipos de auditoria, né, mais conhecidas, que é a auditoria contábil e a auditoria financeira. Qual é a diferença entre os 2 tipos de auditoria? Boa pergunta, Ederson. A auditoria contábil, pessoal, ela tende a direcionar o auditor para a análise das demonstrações financeiras. E essa análise também nos leva a avaliar os controles internos da empresa, ver a verossimilhança, né, da situação patrimonial de fato que está estampada nas demonstrações com a realidade da empresa, se isso está muito condizente. Essa é a auditoria contábil.
A auditoria financeira, ela já é mais uma coisa menos ampla, né? Ela é bem mais direcionada. O escopo é mais restrito. Mais restrito. E ela tende a verificar as metas, né, as ações das empresas pelo lado financeiro, se aquela aplicação daquele recurso foi de fato, efetivamente realizada como deveria ser, se o orçado, entre o orçado e o realizado está de forma condizente, se aquele recurso realmente foi parar naquilo que foi predestinado inicialmente. Então tá mais a ver realmente pelo lado do dia a dia das empresas. Então é bem mais focado nessa questão. A auditoria contábil, então, ela avalia os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis, e a auditoria financeira, ela tem um escopo voltado para a área financeira, mas avalia também a questão de processos dentro da organização, sistema, métodos que a organização também ela está inserida dentro do processo financeiro? Sim, a auditoria financeira, além de pautar entre o orçado e o realizado e a aplicação financeira dos recursos da própria entidade, ela também é um meio de você verificar, inclusive, a própria gestão, né? A própria gestão dos administradores, né? A eficiência da aplicação dos recursos em si. Tá? Então a gente poderia dizer, professor Danilo, que hoje principalmente os condomínios, né, que tem lá a figura do síndico, né, e aquele síndico é um administrador daquele recurso do próprio condomínio. Então, para que ele possa, inclusive, como forma de um instrumento de prestação de contas, o condomínio poderia ter uma auditoria que seja continuada sobre as demonstrações financeiras do condomínio também, né? Ederson, é bem colocado, viu? Essa questão da auditoria contínua, ela facilita o trabalho de nós auditores, porque você já tem um retrospecto do próprio condomínio, das próprias finanças do condomínio, aonde está direcionado de fato aquele recurso, e também já serve para tomada de decisão que, na maioria dos casos, os condomínios possuem os seus próprios conselhos fiscais. Então essa auditoria já dá embasamento para esses conselheiros. Tá? Professor Danilo Costa, qualquer empresa pode contratar uma auditoria e quais os cuidados que a empresa ela deve tomar no momento da contratação? Isso é de fato um movimento atual, Ederson, e tem-se vários ganhos, né? Quando a empresa contrata uma auditoria, você tem algumas vantagens. Sobre o aspecto patrimonial, né, que você tem o ganho em relação à valorização dos bens, direitos e obrigações, que de fato constitui o patrimônio da empresa. Você tem um aspecto de ganho em relação ao fisco, né, na questão da carga tributária, se realmente as obrigações hoje demandam muito tempo das empresas, principalmente um alto custo, contadores, né, tributaristas, isso tudo é verificado numa auditoria. Então você tem esse ganho fiscal. Você também tem um ganho econômico que avalia de forma mais correta o resultado das empresas, blindando contra os investidores, né? Você tem um ganho também um ganho técnico, querendo ou não, um ganho técnico é muito grande, porque você objetiva também as ações dos contadores, né? Você auxilia nessa questão, na correta aplicação dos normativos contábeis, né? Entre outros ganhos, assim, que realmente a auditoria, ela nunca vem para realmente somente auditar e apontar erros, ela sempre vem para contribuir com o seu parceiro. Fantástico. Professor Danilo, infelizmente o nosso tempo acabou. E eu conversei com o professor Danilo Costa, especialista em auditoria. Gostaria de agradecer pela sua participação no programa Falando em Gestão. Muito obrigado, professor Danilo. Ederson, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês aí de casa. Obrigado. Maravilha. Chegamos ao fim dessa edição. Um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Basicamente, a gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação.